Já parou para pensar como seria a sua vida se você tivesse nascido no século XVII, sem internet, sem luz elétrica, sem o seu smartphone? Vamos viajar no tempo e descobrir como era o dia a dia de uma pessoa comum, como eu evoco, há uns 400 anos. Primeiro, esqueça a ideia de uma vida tranquila no campo. Para a maioria das pessoas, cerca de 80 a 90% da população, a vida era uma luta constante pela sobrevivência. A maioria vivia em pequenas aldeias e trabalhava na terra. E quando digo trabalhava, era de sol a sol. Todos os dias. O trabalho agrícola era manual e exaustivo. Arar o campo com um boi, semear à mão, colher com uma foice. Não havia tratores ou máquinas para ajudar. A alimentação era bem simples e repetitiva. A base da dieta era pão. Mas não um pão fofinho como o que conhecemos hoje. Era um pão escuro, denso, feito com grãos como centeio, aveia ou cevada. O trigo era um luxo para os mais ricos. Além do pão, comia-se muita sopa. Ensopados de vegetais como repolho, nabo e cebola. Carne era um item de luxo. Consumida talvez em ocasiões especiais como um festival ou um casamento, a maior parte das famílias criava um porco ou algumas galinhas. Mas esses animais eram valiosos demais para serem comidos com frequência. O porco, por exemplo, era abatido no inverno e cada parte dele era aproveitada, salgada ou defumada para durar o máximo possível. E as casas? Esqueça o conforto moderno. As casas dos camponeses eram pequenas, geralmente com 1 ou 2 cômodos, onde toda a família vivia, comia e dormia. O chão era de terra batida, as paredes de madeira e barro, e o telhado de cômodo. Muitas vezes, os animais da família, como galinhas ou até um bezerro, eram abrigados dentro de casa durante a noite, especialmente no inverno, para protegê-los do frio e de ladrões. O único aquecimento e luz vinha da lareira, que também servia para cozinhar. A fumaça enchia o ambiente, e a escuridão era uma companheira constante, depois do pôr do sol. Velas eram caras, então as pessoas iam para a cama cedo. A higiene pessoal também era muito diferente. Banho diário? Nem pensar. Água corrente era um sonho distante. A água precisava ser carregada de um poço ou de um rio, e era usada com muita moderação. As pessoas se lavavam raramente, e doenças de pele eram comuns. Piolhos e pulgas eram parte da vida. As roupas eram feitas de lã ou linho, tecidos grossos e ásperos. E uma pessoa comum talvez tivesse apenas 1 ou 2 mudas de roupa. Elas eram lavadas com pouca frequência, geralmente em rios, usando cinzas como sabão. A saúde era outro grande desafio. A expectativa de vida, ao nascer, era incrivelmente baixa. Por volta dos 35 ou 40 anos. Isso não significa que ninguém vivia mais do que isso. Se você sobrevivesse à infância, que era o período mais perigoso, poderia chegar aos 50 ou 60 anos. Mas as doenças estavam por toda parte. A falta de saneamento, a má nutrição e a pouca higiene criavam um ambiente perfeito para a proliferação de epidemias. A peste, a varíola, o tifo e a disenteria podiam varrer uma aldeia inteira. Um simples corte podia infeccionar e levar à morte. Os médicos eram para os ricos. As pessoas comuns dependiam de curandeiros locais, que usavam ervas e remédios tradicionais, com eficácia variável. Ir ao dentista era um pesadelo. A única solução para uma dor de dente era arrancá-lo, sem anestesia. A vida social girava em torno de 2 lugares: a igreja e a taverna. A religião era o centro da vida comunitária. O calendário era marcado pelos feriados religiosos, que eram as únicas folgas do trabalho duro. A igreja era o ponto de encontro, onde as pessoas não só rezavam, mas também socializavam, ficavam a par das notícias e resolviam disputas. Já a taverna era o lugar para relaxar. Depois de um dia de trabalho, beber cerveja ou vinho de baixa qualidade, jogar cartas e conversar. Era um dos poucos escapes da dura realidade cotidiana. E se você não quisesse essa vida no campo, quais eram as alternativas? Uma opção era se mudar para a cidade. As cidades do século XVII estavam crescendo,
mas eram lugares lotados, sujos e perigosos. As ruas eram estreitas, cheias de lixo, esgoto, a céu aberto e animais. A vida na cidade podia oferecer mais oportunidades, como aprender um ofício. Um jovem podia se tornar aprendiz de um artesão, como um sapateiro, um ferreiro ou um tecelão. Mas isso significava anos de trabalho duro, recebendo pouco ou nada em troca. Apenas comida e um lugar para dormir. Se tivesse sorte, depois de muitos anos, poderia se tornar um mestre e ter sua própria oficina. Para as mulheres, as opções eram ainda mais limitadas. A maioria se casava cedo e passava a vida cuidando da casa, dos filhos e ajudando no trabalho da família, fosse no campo ou na oficina do marido. Algumas podiam trabalhar como empregadas domésticas na casa de famílias ricas. Um trabalho que oferecia teto e comida, mas que também era muito exigente e, por vezes, perigoso. Entrar para um convento era outra opção. Uma das poucas que permitia à mulher ter acesso à educação e escapar do ciclo de casamentos e filhos. Outra alternativa, para os homens mais aventureiros e desesperados, era se juntar ao exército ou à marinha. A vida de soldado era brutal e perigosa, com longas marchas, pouca comida e o risco constante de morrer em batalha ou de doenças que se espalhavam pelos acampamentos militares. A marinha mercante ou a marinha de guerra também eram opções, prometendo viagens a lugares distantes, mas com condições de vida a bordo terríveis. Disciplina rígida e o perigo de naufrágios e ataques piratas. Por falar em piratas, para alguns, a pirataria parecia uma alternativa atraente. Embora romantizada hoje em dia, era uma vida curta e violenta, mas que para alguns representava a única chance de liberdade e riqueza. Então, da próxima vez que você reclamar da sua internet lenta ou que a bateria do seu celular acabou, lembre-se da vida no século XVII. Uma vida de trabalho incessante, pouca comida, doenças constantes e pouquíssimas escolhas. Nossa realidade hoje, com todos os seus problemas, é um luxo inimaginável para as pessoas comuns que viveram há apenas algumas gerações. A história nos ajuda a valorizar o que temos e a entender a longa jornada que a humanidade percorreu para chegar até aqui. Gostou dessa viagem no tempo? Se você curtiu conhecer um pouco mais sobre o passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.